Olá, me chamo Maria Rosane Nexipo, sou estudante de Tecnologia em Radiologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e realizo estágio no Complexo Hospital de Clínicas da UFPR. Para mim é um grande prazer estar aqui participando do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes. Este trabalho foi denominado como redução da dose de radiação em exame de tomografia computadorizada de crânio, utilizando algoritmos de redução de ruído. Foi elaborado por mim e pelos físicos médicos do HC, Jéssica Villarreal e Renato Bocamino Doro. A tomografia computadorizada é uma das principais modalidades de imagem utilizadas para o diagnóstico médico desde a sua introdução lá na década de 70, além de ser considerada uma das invenções mais importantes do século XX. O tomógrafo é o equipamento que permite a geração de imagens rápidas do corpo humano, permitindo a distinção das estruturas e dos órgãos por meio das diferenças nos coeficientes de atenuação linear destes tecidos quando são irradiados com raio-x. Porém, apesar dos benefícios que a tomografia computadorizada fornece, ela continua sendo a modalidade de imagem com a maior dose de radiação entre as técnicas radiográficas, sendo que o maior desafio é justamente reduzir a dose de radiação, mantendo a qualidade da imagem. Além disso, os exames desnecessários também podem aumentar o risco de doenças radioinduzidas pelos pacientes. Assim, a dose de radiação deve ser tão baixa quanto possível e, ao mesmo tempo, deve-se obter as informações de diagnóstico necessárias. Os parâmetros de aquisição da imagem, como o potencial do tubo, a corrente, o pitch e o tempo de exposição, possuem impacto direto na dose de radiação e na qualidade da imagem. Consequentemente, alterações nesses parâmetros devem ser estabelecidos com cuidado para que a segurança do paciente não seja colocada em risco. Do mesmo modo, fatores como tamanho do paciente, idade, sexo, presença de prótese ou agentes de contraste e até mesmo a natureza do estudo devem ser consideradas antes de se determinar os parâmetros da varredura. A qualidade da imagem é uma das características mais importantes, devido aos pequenos detalhes anatômicos que são de extrema importância para o diagnóstico médico. Atualmente, os equipamentos de tomografia computadorizada podem controlar a dose de radiação conforme a densidade da região anatômica e o tamanho do paciente, reduzindo consideravelmente a dose efetiva do estudo. Também existe a possibilidade de utilização de diferentes algoritmos matemáticos, que são cálculos realizados pelo computador do equipamento de tomografia no momento da reconstrução das imagens, e podem intensificá-las ou suavizá-las. Esses algoritmos ou filtros influenciam diretamente na qualidade da imagem, alterando a resolução espacial e o ruído. Os filtros de alta resolução mantêm as frequências espaciais mais elevadas, o que resulta em melhor resolução espacial, porém com maior ruído na imagem. Já os filtros de baixa resolução reduzem a contribuição das altas frequências, resultando na redução do ruído, mas com degradação
na resolução espacial. Imagens reconstruídas a partir de projeções ruidosas possuem baixa qualidade visual. Portanto, se faz necessário o uso de técnicas de filtragem do sinal ruidoso, antes ou depois da reconstrução, a fim de reduzir o ruído e obter uma melhora na qualidade da imagem, de forma que, ao diminuir a dose de radiação, ainda possamos produzir uma imagem de qualidade adequada para sua análise. Dessa forma, o pós-processamento da imagem, combinada com filtros de reconstrução adequados, são ferramentas úteis para a redução do ruído da imagem, mantendo a resolução espacial e a qualidade da imagem com baixo nível de radiação. Estudos anteriores a este relataram que filtros adaptativos com preservação de borda diminuem o ruído qualitativo e quantitativo em imagens de tomografia de baixa dose, podendo eliminar o ruído sem afetar a resolução em varreduras de baixa dose. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi o de avaliar o quanto de dose de radiação em exames de tomografia computadorizada de crânio pode ser reduzido usando algoritmos de redução de ruído, a fim de identificar a combinação ideal, a qual resultará em uma menor dose e qualidade de imagem aceitável para o diagnóstico médico. Para este estudo, as imagens foram adquiridas através do equipamento Aquilium 64 da Toshiba, pertencente ao Complexo Hospital de Clínicas da UFR, mais especificamente à Unidade de Diagnóstico por Imagem, localizada na cidade de Curitiba, Paraná. O simulador utilizado para medir as unidades de Hounsfield e o desvio padrão das áreas de interesse foi o TOS. Foram adquiridas as imagens de 7 protocolos de crânio em tomografia, com o uso do simulador TOS. Dos 7 protocolos, um deles trata-se do protocolo de crânio utilizado na rotina antes desta proposta de otimização, denominado nesse trabalho como crânio original. Os demais protocolos, por sua vez, referem-se àqueles sugeridos, os quais tiveram parâmetros de aquisição modificados em relação ao protocolo original, com a finalidade de reduzir a dose e melhorar, ou pelo menos manter, a qualidade das imagens. As imagens dos protocolos sugeridos foram adquiridas e comparadas com as imagens do protocolo original. Neste estudo, os critérios avaliados foram os de ruído, razão contraste ruído, índice de dose volumétrico, figura de mérito e o algoritmo de redução do ruído. O ruído é o principal fator de aumento de dose em tomografia, pois está relacionado com os fatores técnicos selecionados pelo operador do equipamento, como a corrente, a tensão, o tempo de exposição, os algoritmos de reconstrução e a espessura do corte. O ruído pode prejudicar a resolução de baixo contraste do sistema, por tornar a imagem mais granulada, prejudicando a visualização das estruturas com densidades muito próximas. A definição do ruído depende do desvio padrão dos números de Hounsfield dentro de uma região de interesse, que é representada por essa equação. Neste estudo, para avaliação do ruído, as imagens foram avaliadas por meio do software ImageJ. Nesta imagem, nós temos
a presença de uma ROI, que está representada na região composta por água. Em tomografia, a detecção de baixo contraste é especialmente mais difícil porque os coeficientes de atenuação são próximos e, com isso, o número de TC será próximo. Por isso, houve a necessidade de relacionar o contraste de duas regiões com o ruído da imagem, já que o ruído dificulta a detecção de baixo contraste. A razão contraste e ruído é definida como a diferença do sinal entre duas áreas adjacentes, determinando a capacidade de distinção do sinal, onde a média área 1 é a média do sinal em unidades Hounsfield para uma região 1, e a média área 2 é a média do sinal em unidades Hounsfield para uma região adjacente à região 1, e o ruído área 2 é o desvio padrão da área 2. Então, a razão contraste-ruído é determinada através desta equação. O índice de dose volumétrico é utilizado para representar a dose de um protocolo específico que envolve uma série de varreduras. É essencial para contar sobreposições ou espaços entre consecutivas rotações do feixe de raio-x. O índice de dose volumétrico é calculado através dessa equação, onde o CTDIW representa o índice de dose em tomografia computadorizada e o pitch é o movimento da mesa por rotação na espessura de colimação. Aqui nessa imagem, nós temos a localização das ROIs, onde a região 1 representa o contraste oral e a região 2 representa a água. A figura de mérito leva em consideração parâmetros que são utilizados para avaliação da qualidade da imagem, como o ruído, a razão contraste e ruído, a resolução espacial e também os parâmetros de aquisição da imagem, como a espessura do corte e a dose. Nesse estudo, a figura de mérito foi determinada baseada na grandeza qualidade da imagem, que é a razão contraste e ruído, ao quadrado, pela grandeza que quantifica a dose, que é o CTDI-VOL. Determinou-se o valor da AFON do protocolo original e dos protocolos sugeridos. Na sequência, determinou-se o melhor protocolo sugerido para avaliação dos algoritmos de redução de ruído. Então, a figura de mérito ela é descrita através desta equação. Os algoritmos ou os filtros de redução de ruído permitem reduzir a magnitude do ruído quântico na reconstrução da imagem, aumentando a razão sinal-ruído, enquanto preservam a resolução espacial e a textura da imagem. Dessa forma, pode-se aprimorar a qualidade da imagem obtida em aquisições com baixa dose. De acordo com a Toshiba, fabricante do equipamento utilizado neste estudo, os filtros são classificados como 2DQ00 a 2DQ02, 3DQ03 a 3DQ10 e o QDS+. Nessa tabela, denominada como tabela 1, temos os parâmetros de aquisição do protocolo original e dos protocolos sugeridos. As imagens do protocolo original
e dos protocolos sugeridos não foram reconstruídas com filtros de redução de ruído, visto que o protocolo original não fazia uso deste recurso. Os protocolos sugeridos 3, 4, 5 e 6 apresentaram valores da figura de mérito superiores ao protocolo original. Então, pode-se observar aqui que estes valores estão superiores quando comparados com o protocolo original. O protocolo denominado Sugestão 5, apesar de não apresentar o maior valor da figura de mérito entre os protocolos sugeridos, foi escolhido para avaliação dos algoritmos de redução de ruído por apresentar o menor valor do nosso CTDI volumétrico. Então, aqui está, menor valor entre os protocolos sugeridos. O algoritmo que apresentou o maior valor da figura de mérito foi o 3DQ10, porém, as imagens apresentaram um aspecto muito suavizado, não apresentando resolução de borda adequada. Dessa forma, o algoritmo escolhido foi o 3DQ09. Nessa tabela, denominada como número 2, nós temos os critérios de qualidade da imagem para todos os algoritmos de redução de ruído das imagens adquiridas com o protocolo 5. Então, aqui está o algoritmo, o ruído, os valores de ruído, os valores de razão, contraste e ruído e a figura de mérito. Nessa tabela 3, nós temos o comparativo dos valores de ruído, razão, contraste e ruído e figura de mérito do protocolo original e do protocolo Sugestão 5, reconstruído com o algoritmo 3DQ09. Após a análise dos valores, foi possível constatar um aumento da figura de mérito em 60,8% quando comparado o protocolo otimizado com o protocolo original. Neste trabalho, foi realizada uma avaliação da influência dos parâmetros de aquisição e pós-processamento na dose e qualidade da imagem em exames de tomografia computadorizada de crânio. Constatou-se que, com o uso de algoritmos de redução de ruído, foi possível reduzir a dose de radiação em 44,9%, quando comparado com o protocolo que era utilizado em rotina. Essas foram as referências utilizadas neste estudo. Aqui está o meu contato e o meu agradecimento. Muito obrigada pela atenção de todos e pela oportunidade de estar aqui.